Você já sentiu um vazio que não explica? Um arrepio que sobe pela espinha, como se algo estivesse te observando, mas você não vê nada? Em 1994, numa cidadezinha esquecida no interior do Brasil, uma mulher chamada Clara viveu algo que desafia toda lógica, toda crença, e até hoje faz as pessoas que ouvem essa história questionarem: será que o que ela viu era real? Ou era algo que ela nunca deveria ter descoberto? Antes de mergulharmos nessa história, faça um favor para mim. Se inscreva no canal e deixe aquele like. Isso ajuda a levar essas histórias para mais pessoas que, como você, querem desvendar o que está escondido. Fique até o final, porque essa história vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Clara tinha 34 anos, era mãe solteira de 2 filhos e vivia em São Félix, uma cidade tão pequena que o único som à noite era o canto dos grilos. Ela trabalhava como costureira, curvada sobre uma máquina de costura, com os dedos calejados e o coração pesado. O peso de criar 2 filhos sozinha, de pagar as contas, de sobreviver. Clara não era de acreditar em histórias de assombração. Para ela, o mundo era prático. O pão na mesa, a roupa costurada, os filhos dormindo em segurança. Mas naquela primavera de 1994, algo mudou. Algo que ela não podia ignorar. Tudo começou com um sonho. Clara sonhou com uma mulher de vestido branco, parada no meio de um campo vasto, os olhos cobertos por um pano preto. A mulher não falava, mas Clara sentia o peso do seu olhar, como se ela soubesse algo que Clara não podia compreender. No sonho, a mulher apontava para a floresta que cercava São Félix, um lugar que os moradores evitavam a qualquer custo. Eles contavam histórias sobre sombras que não explicam, vultos que apareciam entre as árvores e desapareciam sem deixar rastros. Clara acordou com o coração disparado, o quarto gelado e uma frase ecoando na cabeça, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido: "Você precisa ir." No dia seguinte, ela tentou esquecer. Era só um sonho, certo? Só um pesadelo bobo. Mas o sentimento não saía. Era como se a floresta a estivesse chamando, como se as árvores sussurrassem seu nome. Clara começou a ouvir histórias dos mais velhos na cidade, contos que ela sempre ignorou. Falavam de um lugar chamado Clareira do Silêncio, um ponto no coração da floresta onde o tempo parecia parar. Ninguém sabia ao certo o que acontecia lá, mas os poucos que se aventuraram voltavam mudados. Ou não voltavam. Clara riu da ideia. Ela não acreditava em contos de fadas ou assombrações, mas naquela noite o sonho voltou. E dessa vez a mulher de branco falou com uma voz que parecia vir de dentro da própria alma de Clara. "Você já foi escolhida." Clara não conseguia mais ignorar. Era como se algo maior que ela, algo que ela não podia nomear, estivesse guiando seus passos. Contra todos os avisos, contra sua própria lógica, ela decidiu ir. Pegou uma lanterna, deixou os filhos com uma vizinha de confiança e, numa noite sem lua, entrou na floresta. O ar estava pesado, com um cheiro de terra molhada misturado a algo metálico, quase como sangue. Cada passo que ela dava parecia mais difícil, como se o chão quisesse segurá-la. A lanterna tremia em suas mãos. O feixe de luz cortando a escuridão, mas não revelando nada além de galhos retorcidos e sombras que pareciam se mover quando ela não olhava. Depois de horas caminhando, sem saber ao certo para onde ia, Clara chegou. A Clareira do Silêncio era um círculo perfeito no meio da floresta, onde nenhuma árvore ousava crescer. O chão era coberto por musgo, macio como um tapete, mas o silêncio era absoluto. Nem um pássaro, nem um grilo, nem o vento. Nada. Clara sentiu um frio que não explicava, como se o próprio ar estivesse vivo, observando-a. E então, ela viu. No centro da clareira havia uma pedra, antiga, coberta de símbolos que ela nunca tinha visto.
Eram linhas e curvas que pareciam pulsar, como se estivessem vivas, e ao lado da pedra estava a mulher de branco. Clara congelou. A mulher não se movia, mas sua presença era esmagadora, como se ocupasse todo o espaço da clareira. "Você veio", ela disse, com uma voz que parecia ecoar de todos os lados, como se a floresta inteira estivesse falando. Clara quis correr, mas suas pernas não obedeciam. A mulher continuou: "Você foi escolhida para carregar a verdade, mas a verdade tem um preço." Antes que Clara pudesse responder, a mulher desapareceu, como se tivesse sido engolida pelo ar. E então, a clareira começou a mudar. As árvores ao redor pareceram se curvar, como se estivessem vivas, inclinando-se em direção a Clara. O chão tremeu, e os símbolos na pedra começaram a brilhar com uma luz azulada, quase cegante. Clara caiu de joelhos, sentindo uma onda de imagens invadindo sua mente. Ela viu rostos, dezenas, talvez centenas de pessoas que ela nunca conheceu. Homens, mulheres, crianças, todos com expressões de terror, como se estivessem presos em um momento de puro desespero. E entre eles, uma voz repetia, clara e cortante: "Eles tentaram nos apagar, mas a verdade não morre." Clara desmaiou. Quando acordou, o sol estava nascendo e ela estava de volta na entrada da floresta como se nunca tivesse entrado. Seu corpo doía, sua cabeça parecia explodir, mas ela estava viva. Ou pelo menos achava que estava. No bolso da calça havia um pedaço de papel que ela nunca tinha visto antes. Nele, escrito à mão, em uma letra que não era a dela, estavam as palavras: "Procure a capela esquecida." Clara passou semanas obcecada. Ela pesquisou sobre a clareira do silêncio. Perguntou aos mais velhos, procurou em livros, mas não encontrou nada. Era como se aquele lugar não existisse. Mas a capela esquecida era real. Ficava a poucos quilômetros de São Félix, um lugar que os moradores evitavam, dizendo que era amaldiçoado. Alguns diziam que, à noite, ouviam vozes vindo de lá, sussurros que não pareciam humanos. Clara sabia que precisava ir, mesmo que cada fibra do seu corpo gritasse para desistir. Antes de continuarmos, se você está sentindo o peso dessa história, faça parte disso com a gente. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa história com quem precisa ouvi-la. Vamos juntos até o fim. Quando Clara chegou à capela, o lugar estava em ruínas. O altar estava coberto de poeira, os bancos quebrados, o ar cheirava a mofo e algo podre, como carne esquecida. Ela caminhou lentamente, a lanterna iluminando pedaços de vitrais que, mesmo quebrados, pareciam contar uma história. Rostos esculpidos em vidro, com olhos que pareciam seguir seus movimentos. No fundo da capela, escondido sob tábuas quebradas, ela encontrou um alçapão. Clara desceu, o coração batendo tão alto que parecia que ia explodir. A escada levava-te a uma sala subterrânea, com paredes cobertas de papéis, fotos antigas e recortes de jornal. E no centro havia um livro, com a capa de couro gasto, tão velho que parecia que ia desmoronar ao toque. Na capa, gravadas em relevo, estavam as mesmas palavras que ela ouviu na clareira. Eles tentaram nos apagar. Clara abriu o livro com as mãos trêmulas. Era um diário, escrito por alguém que assinava como o Guardião. Ele contava a história de um grupo de pessoas que, em 1894, exatamente 100 anos antes, descobriu algo na floresta. Eles chamavam de o Véu, uma força que conectava o mundo dos vivos ao dos mortos. Mas o véu não era só uma passagem. Era algo vivo, consciente, e escolhia quem podia atravessá-lo. Aqueles que eram escolhidos recebiam visões, verdades que ninguém mais podia suportar. Mas havia um preço. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O diário descrevia rituais, símbolos e uma tentativa desesperada de destruir o véu. Eles